doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos! Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje, relacionamento familiar. E para abordar esse tema, levantar questões, reflexões, responder perguntas, o nosso querido Raul Teixeira, que já esteve aqui conosco e retorna hoje para a nossa gratidão e a nossa alegria. Obrigada, Raul. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. E esse tema, relacionamento familiar à luz do Espiritismo, o que nós podemos começar a refletir sobre esse tema, Raul? Inicialmente, poderíamos pensar nessa grande missão da família. A família como sendo uma pequena oficina que o Criador nos pôs para que nessa pequena oficina aprendêssemos a lidar com a macrofamília. Então, na nossa família estão representados nas devidas proporções todos os caracteres, os tipos que nós vamos encontrar futuramente na vida, na sociedade. Sim. Então, desde crianças, nós nos acostumamos a viver com nossos pais, com nossos irmãos, com tios, com primos, com avós. E nesses indivíduos todos, nós vamos captando, registrando, nos interrelacionando com personalidades, com caracteres, com indivíduos com os quais nos depararemos mais tarde, quando começarmos a manter uma relação mais ampla com a sociedade. Então é na família que nós adquiriremos esse encaixe, essa embocadura para que aprendamos a lidar com o macromundo. Eu estou aqui pensando num paradoxo que, inclusive, já no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que seria da Terra se os laços de família, se eles fossem relaxados, relaxassem e desaparecessem. Porque hoje ainda se fala muito, não, o casamento é uma instituição falida, essa coisa de família, a gente ouve aqui, ouve ali, e Kardec fez essa pergunta para os espíritos, não fez? É verdade. Quando Allan Kardec fez essa pergunta, a pergunta 775, os espíritos responderam que se houvesse o relaxamento dos laços de família, a sociedade periclitaria num recrudescimento do egoísmo. Haveria um acréscimo de egoísmo. Então, isso nos leva a perceber que na família nós aprendemos a ir quebrando a força do egoísmo. Exatamente porque um precisa aprender a tratar do outro, a cuidar do outro. Aquilo que era só meu, só eu, quando a sós, quando solteiro, quando solteira, agora com o par, com o casal, já nos distribuímos. Já não é minha coisa, são nossas coisas, mas são nossas de dois. Sim. E aí surgem os filhos, são nossas de três, de vários. Sim. E com isso nós vamos fazendo com que esse egoísmo, que era muito meu, era muito pessoal, se torne um egoísmo de família. Então, a sua força já é menor porque já está ele quebrado. Sim. E nessa relação familiar, nós vamos transformando o egoísmo em interesse recíproco, em cuidado recíproco. O egoísmo tem a característica de ser negativo, de poluir a criatura. Mas o interesse, o cuidado tem posturas positivas. Eu me interessar pelo outro, eu não ser indiferente, eu querer o bem do outro. Então, na família, nos reunimos com esse objetivo. Ao mesmo tempo que temos coisas a aprender reciprocamente, temos questões a tratar advindas, conforme a nossa crença, de outras existências, de outras experiências, inimigos do passado que são reencontrados no mesmo lar como pais e filhos, como irmãos entre si, muitas vezes como esposos, como amantes do ontem, para aprender a divinizar, a dar valor ético às relações na atualidade. E o que dizer, então, de tantos conflitos entre casais, tantas separações, tantas divergências? Como é que nós podemos entender
essas questões que tanto afligem hoje o dia a dia dos casais, Raul? Costumeiramente, Delmar, essas dificuldades entre os casais nascem de uma questão muito básica. Cada qual de nós se ignora solenemente. Nós não nos conhecemos como pessoa, como indivíduo, nós não nos conhecemos. O outro também não. Então, nos casamos duas pessoas que se desconhecem enquanto indivíduos e que se desconhecem enquanto par. Sim. Então, eu não sei que nível, que tipo de educação teve a criatura que vai ser minha parceira. Ela não sabe que tipo de formação de educação tive eu desde o meu nascimento. Então, nós começaremos a nos conhecer melhor quando nos unimos pelo casamento. Esse conhecimento começa já no período do namoro. Sim. Mas com a modernidade, as criaturas se conhecem muito pouco em termos de caráter, sim, de princípios éticos. Se conhecem mais em nível genital, em nível sexual, sim, em nível libidinoso. Então isso dificulta que os pares tenham maior apreensão um do outro ainda nas fases do enamoramento. E esse conhecimento terá que se dar logo mais quando estejam vivendo num mesmo lar, habitando sob um mesmo teto. E a partir daí, muitas vezes, a nossa criação, a nossa formação não nos apetrechou de elementos, não nos garantiu elementos de tolerância, de compreensão, de companheirismo, de desculpar, de perdoar. E aí, a primeira indisposição que houver entre mim e ela, entre ela e seu companheiro, já será um motivo para o espinhaço, já será um motivo para a separação. Muita gente até se casa já com essa proposta, se não der certo a gente separa. Sim, como se fosse comprar um sapato, se não der a gente compra outro, a gente troca na loja. Então é muito importante que as pessoas que estejam se preparando para o casamento e que queiram viver uma vida mais harmônica, tratem de não só se conhecer um pouco mais, mas conhecer também o outro naquilo que o outro permita que seja conhecido. É óbvio que num período de namoro ninguém consegue esquadrinhar a intimidade do outro totalmente. Claro. As criaturas são herméticas, nós somos herméticos. O que o marido conhece da esposa é o que ela permite que ele veja. O que a esposa conhece do marido é o que ele deixa que ela capte. Sim. Mas há zonas na nossa intimidade que nem a gente conhece. Então é óbvio que essas zonas vão eclodir na relação. Quando um vê ou vive coisas no outro que não gostaria de viver. E como falta esse espírito de tolerância, esse espírito de compreensão, essa maturidade de saber que o outro carrega problemas como eu carrego, o outro tem dificuldades como as que eu tenho, então a partida será cada um seguir para o seu lado. Um outro ponto no relacionamento pais e filhos é a questão das projeções, não é, Raul? Então, eu não fiz, então, minha filha vai fazer. Eu não fiz, então meu filho vai fazer. E os pais, assim, projetando às vezes carreira, hobbies. O que dizer para esses pais, Raul? É lamentável, exatamente porque nós temos que convir que nossos filhos não somos nós. Eu encontro pais que dizem assim, quero dar ao meu filho tudo o que eu não tive. Isso. Ué, mas eu não tive porque a divindade me colocou num contexto de acordo com a minha necessidade. Evolutiva, provacional, expiatória. No entanto, meu filho não sou eu. Então, aquilo que eu não tive, certamente não me fez falta. Eu me tornei um adulto, trabalho, casei-me, né? Tenho meu lar, não me tornei um dependente químico, não me tornei um celerado, um criminoso. Logo, aquele brinquedo que eu não tive, aquele dinheiro que eu não tive, aquelas férias que eu não tive, não me fizeram falta. Era o que eu precisava para dar conta daquele momento. Mas se eu quiser dar ao meu filho tudo o que eu não tive, eu vou soterrá-lo. Porque agora eu preciso dar ao meu filho, que nasceu hoje, que nasceu agora, nesse tempo, o que ele precisa. E não tudo que eu não tive. Porque senão eu vou abafá-lo demasiadamente.
Eu me tornarei para o meu filho, para a minha filha, um banco central, uma caixa econômica, uma nossa caixa, mas nunca pai e mãe. É importante que os filhos aprendam a crescer com a gente, sabendo das nossas dificuldades, que a família está sem dinheiro nesse período, que ao invés da manteiga nós vamos comer a margarina, que ao invés do bife vamos para o ovo estrelado. Quer dizer, os filhos precisam ser parceiros dos seus pais. E quando os pais projetam neles a frustração trazida de sua infância ou de sua juventude, certamente vão prejudicar os filhos. Quem é que diz que meu filho quer ser dentista como eu? Quem é que diz que meu filho quer ser comerciante como eu? Quem é que diz que minha filha quer ser pianista como eu? Então é aí que nós precisamos ouvir a inclinação dos nossos filhos, aquilo que eles trouxeram para a vida deles. Eu não posso querer me realizar neles. Minha filha vai ter que desfilar, minha filha vai ter que ser miss, meu filho vai ter que ser jogador de futebol. Pelo amor de Deus, é importante que nós os respeitemos. Se de um modo ou de outro a vida nos fez seguir este caminho ou aquele caminho, vamos respeitar os nossos filhos, já que hoje podemos dar-lhes oportunidade de optar pelo próprio caminho. Possivelmente nós não tenhamos tido essa chance. A pobreza da família, a dificuldade financeira, tivemos que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, para manter às vezes a família, porque o pai morreu e a mãe ficou com outros irmãos, mas os nossos filhos não. Então nós podemos permitir que eles decidam sobre as próprias vidas com o nosso balizamento, com a nossa orientação. Não se trata de dizer que os pais vão largar os filhos para que eles façam como quiserem, o que quiserem. Não. Queremos ouvir o que eles querem fazer e vamos orientando, instruindo, ajudando para que eles escolham e possam fazer da melhor maneira. É muito importante que nós não nos projetemos nos filhos. Eu quero que meu filho seja engenheiro, eu quero que meu filho seja médico. Pelo amor de Deus, e o que é que o filho quer afinal? E muitas vezes, se o filho for fazer aquilo que o pai ou a mãe desejam, ele será uma pessoa frustrada. E certamente os pais serão infelizes por terem um filho ou uma filha frustrada. Temos um amigo, hoje já no além, muito inteligente, intelectualmente falando, e a mãe queria porque queria que ele fosse engenheiro. E o sonho dele era ser professor de normalista. Naquele tempo havia o curso de normalistas, as professorandas. E então, ele era o último filho da família e a mãe tanto insistiu que ele fez vestibular, foi o primeiro colocado e ao longo de todo o curso de engenharia, ele foi o primeiro aluno. No dia da formatura, a família toda reunida, na colação de grau, ele recebe o canudo, recebe o diploma, abraça sua mãe e diz: aqui está o seu diploma, mamãe, agora eu vou fazer magistério. E foi fazer magistério. E nunca trabalhou como engenheiro, foi até desencarnar professor da universidade, trabalhando com professorandas. Mas ele tinha esse temperamento, ele tinha esse caráter, ele não se frustrou, ele ficou com mais conhecimentos, porque gostava de estudar, mas quantos filhos conseguem chegar à conclusão de um curso a duras penas? Os pais empurrando ladeira acima. Imaginemos se eles vão fazer um outro curso depois. Não vão. Para fazer o primeiro já foi sacrificial. Então não atormentemos os nossos filhos com os nossos desejos. Deixemos que eles vivam seus próprios sonhos, seus próprios anseios. Já foi tempo que a família tinha que ter um médico, um advogado e um padre ou uma freira. Hoje em dia não mais. É preciso nos ajustarmos a esses tempos novos. E toda a família será feliz, pais, filhos e a sociedade, por ter pessoas emocionalmente ajustadas, por estarem fazendo o que sempre quiseram fazer. E a nossa gratidão pela tua presença, gratidão por essas informações, por essa troca de amor. Nós vamos terminando o programa Transição de hoje, que possamos nos preparar, trabalhando essa autoconfiança e essa ligação com a espiritualidade. Que possamos estar juntos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.